Sente que os seus braços já não têm a mesma força para abrir um frasco de compota? Ou que levantar-se da sua cadeira favorita exige um esforço extra, um pequeno impulso com as mãos? Esta perda de força não é imaginação sua, nem é simplesmente uma parte inevitável do envelhecimento que temos de aceitar. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, uma sensação de que o nosso corpo nos está a atrair aos poucos, roubando-nos a independência e a energia para fazer as coisas que amamos, como brincar com os netos ou cuidar do nosso jardim. Mas e se eu lhe dissesse que a solução pode estar no seu prato, ao lado do arroz ou do pão que come todos os dias? Existe um segredo, uma combinação poderosa que pode ajudar a reverter esta perda de músculo, e é mais simples e saboroso do que alguma vez imaginou. Neste vídeo, vamos desvendar exatamente o que deve comer com o seu arroz ou pão para recuperar a força, sentir-se mais jovem e recuperar o controle do seu corpo. E fique até o fim, porque a última dica está ligada a um hábito diário que a maioria de nós faz de forma errada, e corrigi-lo pode duplicar os seus resultados. Vamos então começar com o alimento mais importante, a estrela do nosso prato, que vai transformar as suas refeições e os seus músculos. Falamos de algo que provavelmente já tem no seu frigorífico neste preciso momento. É humilde, barato e incrivelmente poderoso. Falo do ovo. Sim, o simples ovo. Durante anos, o ovo foi injustamente maltratado, acusado de aumentar o colesterol e de ser um perigo para o coração. Felizmente, a ciência moderna já veio limpar o seu nome, revelando-o como um dos alimentos mais perfeitos da natureza, especialmente para nós, que já passamos dos 60. O que torna o ovo tão especial para combater a perda muscular? A resposta está numa palavra: proteína. Mas não é uma proteína qualquer. É uma proteína de altíssima qualidade, o que significa que o nosso corpo consegue absorvê-la e utilizá-la de forma muito eficiente, quase sem desperdício. Pense nisto como ter a melhor ferramenta para um trabalho. Pode ter muitas ferramentas, mas se não forem as certas, o trabalho não fica bem feito. O ovo é a ferramenta perfeita para a construção e reparação muscular. Ele contém todos os aminoácidos essenciais, os pequenos blocos de construção dos músculos, nas proporções exatas de que o nosso corpo precisa. Um desses aminoácidos, chamado leucina, é particularmente crucial. A leucina funciona como um interruptor. Imagine que os seus músculos são uma fábrica adormecida. A leucina é o capataz que chega, liga as luzes e grita: "Malta, toca a trabalhar! É hora de construir!" Sem leucina suficiente, o processo de construção muscular simplesmente não arranca de forma eficaz. E à medida que envelhecemos, os nossos músculos tornam-se um pouco surdos a este sinal. Precisamos de uma dose maior de leucina para que eles ouçam a mensagem. 1 ou 2 ovos fornecem essa dose de forma perfeita. Agora, a magia acontece quando combinamos esta proteína fantástica com os hidratos de carbono do arroz ou do pão. Muitas pessoas com mais de 60 anos, com medo de engordar, começam a cortar no pão e no arroz. Isto pode ser um erro tremendo para amar a nossa massa muscular. Os hidratos de carbono, quando consumidos com a proteína, provocam a libertação de uma hormona chamada insulina. A insulina, neste contexto, é nossa amiga. Ela age como uma chave que abre as portas das células musculares, permitindo que todos esses preciosos aminoácidos do ovo entrem e comecem o seu trabalho de reparação e crescimento. Sem essa chave, muitos dos blocos de construção ficam do lado de fora, sem poderem ser utilizados. É por isso que comer apenas uma clara de ovo ou um bife de frango sem acompanhamento não é tão eficaz. A combinação é o segredo. Então, como podemos aplicar isto no nosso dia a dia, de forma prática e saborosa? É muito simples. Ao pequeno almoço, em vez de comer apenas uma torrada com manteiga ou compota, coza um ovo ou faça um ovo mexido e coma-o com essa mesma torrada. O pão fornece a energia e a tal chave da insulina, e o ovo fornece os blocos de construção. É uma dupla imbatível para começar o dia com o pé direito e a dar aos seus músculos o que eles precisam logo pela manhã. Ao almoço ou ao jantar,
Se preparou um simples arroz de tomate ou um arroz de grelos, por que não estrelar um ovo e colocá-lo por cima? É uma refeição tradicional portuguesa, reconfortante e, sem saber, está a criar uma potência de construção muscular. A gema líquida a misturar-se com o arroz. É delicioso e funcional. Outra ideia é fazer uma sanduíche. Use um bom pão, talvez um pão alentejano ou de Mafra, e recheie com uma pasta de ovo cozido picado com um fio de azeite e uma pitada de salsa. É um lanche ou uma refeição leve perfeita, que alimenta os seus músculos de forma exemplar. O importante é entender que não precisa de refeições complicadas. A solução está em adicionar este elemento simples, o ovo, às refeições que já faz e que já adora. 2 ovos por dia é uma meta excelente e segura para a maioria das pessoas. E não tenha medo da gema. É na gema que se encontra a maior parte das vitaminas e minerais, como a vitamina D, que também é crucial para a saúde muscular e óssea. Ao abandonar o medo dos ovos e ao combiná-los de forma inteligente com os seus hidratos de carbono favoritos, está a dar ao seu corpo a mensagem clara de que a fase de perda acabou. Agora, é tempo de reconstruir. Claro que o ovo é uma estrela, mas não tem de ser o único ator no nosso palco. A variedade é fundamental para garantir que obtemos todos os nutrientes e para não nos cansarmos de comer sempre o mesmo. Felizmente, a nossa riquíssima gastronomia portuguesa oferece outras opções fantásticas que funcionam exatamente segundo o mesmo princípio. Vamos falar do peixe, especialmente do peixe azul em conserva, como a sardinha e a cavala. Muitas vezes olhamos para uma lata de sardinhas como uma solução rápida para quando não apetece cozinhar, mas a verdade é que é um tesouro nutricional. Tal como os ovos, as sardinhas e a cavala são fontes excepcionais de proteína de alta qualidade, cheias de todos os aminoácidos essenciais de que os nossos músculos precisam para se reconstruírem. Mas trazem um bônus incrível, os ômega 3. Estes ácidos gordos são poderosos anti-inflamatórios. Com o avançar da idade, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, que não só contribui para várias doenças, mas também acelera a degradação muscular. Os ômega 3 do peixe azul ajudam a apagar este fogo interior, criando um ambiente mais propício para que os músculos cresçam e se fortaleçam. E claro, a combinação com o pão é clássica e perfeita. Pense numa simples sandes de pão de mistura com sardinhas em tomate ou em azeite. Esmague as sardinhas com um garfo. Junte talvez umas rodelas de cebola bem fininhas e umas folhas de salsa. É uma refeição rápida, barata, deliciosa e que está a trabalhar ativamente para reverter a perda de músculo. Ao almoço, pode abrir uma lata de cavala e misturá-la num simples arroz branco, juntando umas gotas de limão e coentros picados. Transforma uma refeição básica numa ferramenta poderosa para a sua saúde. Não subestime o poder destas conservas. São acessíveis, têm uma longa validade e estão prontas a usar, o que as torna perfeitas para aqueles dias em que a energia para cozinhar é menor. Outro grupo de alimentos que devemos trazer para o centro do nosso prato são as leguminosas. O feijão, o grão de bico, as lentilhas, são a base da nossa dieta mediterrânica e por boas razões. São uma fonte fantástica de proteína vegetal, fibra, vitaminas e minerais. Embora a proteína vegetal não seja tão facilmente absorvida como a de origem animal, quando a combinamos, criamos uma sinergia poderosa. A combinação mais clássica e sábia da nossa cultura é, sem dúvida, o arroz com feijão. Não é por acaso que esta dupla existe há séculos. O arroz e o feijão, juntos, fornecem um perfil completo de aminoácidos, tal como a carne ou o ovo. É uma proteína completa, mas com a vantagem adicional da fibra, que ajuda a regular o intestino, a controlar o açúcar no sangue e a manter-nos saciados por mais tempo. Portanto, um prato de arroz de feijão, seja feijão manteiga, encarnado ou frade, é uma refeição de construção muscular de excelência. O mesmo se aplica ao grão de bico. Pode fazer uma salada de grão com bacalhau desfiado e batata cozida, ou então, para variar, triturar o grão cozido com um pouco de azeite, alho e sumo de limão
para fazer um hummus caseiro. Sirva este hummus com pedaços de pão integral para um lanche ou entrada. Stalmor a combinar a proteína da leguminosa com o hidrato de carbono do pão, seguindo exatamente o mesmo princípio vencedor. Agora, há um hábito que podemos juntar a estas refeições para potenciar ainda mais os resultados. É algo tão simples como fazer uma pequena caminhada de 15 a 20 minutos antes do almoço ou do jantar. Este pequeno exercício ligeiro funciona como um aquecimento para os seus músculos. Aumenta o fluxo sanguíneo para os tecidos musculares, tornando-os mais receptivos e sensíveis aos nutrientes que vai ingerir a seguir. É como se estivesse a abrir ainda mais as portas da fábrica muscular antes de a matéria-prima chegar. Quando se senta para comer o seu prato de arroz com ovos ou a sua sandes de sardinha depois desta caminhada, o seu corpo está no estado ideal para absorver e utilizar essa proteína de forma muito mais eficiente. Não precisa de ser uma caminhada intensa. Um passeio pelo bairro, a um ritmo confortável, é mais do que suficiente. Este pequeno ajuste no seu dia pode fazer uma diferença surpreendente na forma como o seu corpo responde à comida, transformando cada refeição numa oportunidade otimizada de reverter a perda de músculo. Ao juntarmos estas peças, o ovo, o peixe em conserva, as leguminosas e a pequena caminhada antes da refeição, começamos a construir uma estratégia robusta e, mais importante, realista para o nosso dia a dia. Mas falta um elemento crucial, algo que a maioria das pessoas negligencia completamente, especialmente após os 60. Falamos dos lanches. Muitas vezes pensamos em 3 refeições principais e esquecemos-nos do que comemos nos intervalos. É aqui que muitos de nós cometemos erros, optando por bolachas, bolos ou outras opções ricas em açúcar e pobres em nutrientes, que não fazem nada pelos nossos músculos. Precisamos de começar a ver os lanches não como um mero passatempo, mas como mini oportunidades de construção muscular. O lanche da tarde, por exemplo, é um momento estratégico. O nosso corpo precisa de um fornecimento constante de proteína ao longo do dia para evitar entrar em modo de degradação muscular. Se passamos muitas horas sem comer proteína, o corpo pode começar a ir buscar os aminoácidos aos próprios músculos. Um lanche inteligente interrompe este processo. E o que é um lanche inteligente neste contexto? Um iogurte natural, de preferência o grego, que é mais rico em proteína. Pode juntar-lhes umas nozes ou amêndoas para adicionar gorduras saudáveis e textura. O iogurte é fácil de digerir e fornece uma dose de proteína de alta qualidade a meio da tarde. Outra opção fantástica é um punhado de tremoços. Sim, os tremoços que comemos nas esplanadas com uma cerveja. São uma leguminosa, repletos de proteína e fibra. Ter um frasco de tremoços em casa é uma forma barata e tradicional de ter um lanche saudável sempre à mão. Uma pequena tigela de tremoços a meio da tarde é um excelente reforço para os seus músculos. E claro, a nossa sanduíche de pão com pasta de ovo ou de sardinha, que mencionamos antes, também serve perfeitamente como um lanche substancial. A ideia é garantir que a cada 3 ou 4 horas está a dar ao seu corpo um pouco de proteína de qualidade. Isto mantém o processo de síntese muscular ativo ao longo do dia, em vez de o limitar apenas às refeições principais. E agora vamos àquela dica final que prometi, relacionada com um hábito que quase todos temos. Trata-se da sua última refeição do dia. Muitas pessoas, com medo de engordar ou por acharem que à noite não se deve comer muito, fazem um jantar muito leve, por vezes apenas uma sopa. Embora a sopa seja maravilhosa, muitas vezes falta-lhe a proteína necessária. O período em que estamos a dormir é o período de jejum mais longo do nosso dia. São 8, 9, talvez 10 horas sem comer. Se formos para a cama sem ter fornecido ao corpo a matéria-prima para a reparação, ele pode entrar em catabolismo, ou seja, em modo de degradação muscular, durante a noite. O sono é quando o nosso corpo faz a maior parte do seu trabalho de reparação e regeneração. Se não lhe dermos os tijolos, a proteína, ele não consegue fazer a obra. A solução não é comer um jantar pesado, mas sim um jantar inteligente. A sua sopa de legumes pode ser a base, mas enriqueça-a.
Desfie um pouco de frango cozido para dentro da sopa, junte um ovo cozido picado, ou sirva a sopa com uma fatia de pão integral e uma posta de pescada cozida ao lado. Outra opção, se preferir algo mesmo muito leve, é comer uma tigela de iogurte grego ou queijo fresco tipo cottage cerca de 1 hora antes de se deitar. Estes laticínios contêm caseína, uma proteína de digestão lenta que vai libertando aminoácidos gradualmente ao longo da noite, alimentando os seus músculos enquanto dorme. Este pequeno ajuste pode transformar as suas horas de sono num período anabólico, de construção, em vez de um período catabólico, de destruição. Ao longo deste tempo, vimos que o segredo para reverter a perda muscular não está em poções mágicas ou em regimes de exercício extenuantes. Está na sabedoria de combinar alimentos simples e acessíveis, que fazem parte da nossa cultura. Está em adicionar um ovo ao seu arroz, em fazer uma sandes de sardinha, em valorizar um bom prato de feijão. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e fortalecer, independentemente da sua idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Não se trata de fazer uma dieta restritiva, mas sim de enriquecer a sua alimentação. É um ato de carinho e respeito pelo seu corpo, que lhe deu uma vida inteira de movimento e experiências. Agora, é a sua vez de o nutrir e fortalecer para que possa continuar a desfrutar de cada momento com energia, vitalidade e, acima de tudo, independência. Cada garfada pode ser um passo em direção a um futuro mais forte. Comece hoje. Na sua próxima refeição, olhe para o seu prato e pergunte-se: onde está a minha proteína? E junte-a sem medo ao seu pão ou ao seu arroz. O seu corpo irá agradecer-lhe. Gostaria muito de saber o que pensa. Qual destas ideias lhe parece mais fácil de aplicar no seu dia a dia? Talvez já faça algumas destas combinações sem saber o quão benéficas são. Partilhe as suas refeições e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas simples para viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para investir em si. A força não está apenas nos músculos, está na decisão de cuidar de si todos os dias. Um pequeno passo de cada vez. Viva a sua melhor vida, com toda a força que merece.